Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem tentam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confesso deixo a minha dor. A bênção de Elza Soares aqui, hoje num lugar diferente. Visita em Comum, o nosso podcast está com uma sede nova. A gente invadiu uma sessão de espaço hoje aqui no estúdio da PwC, do qual eu já começo agradecendo pela sessão de espaço, por a gente utilizar aí para o nosso episódio uma nova casa, né? Hoje nós estamos num podcast especial para o Dia das Mulheres, né, que vai contemplar todas as mulheres. Esse é o nome do nosso episódio, Todas as Mulheres. Eu sou a Melissa Cassimiro, eu sou consultora de gestão inclusiva do Grupo Carrefour Brasil. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma travesti, sou negra, eu tô quase sempre sorrindo, mas praticamente estou sempre sorrindo para vocês. Eu tô aqui com uma roupa toda trabalhada num animal print e o meu cabelo é longo e encaracolado. Hoje eu tenho uma honra, né, uma imensa honra de receber a Camila Dias, que ela é gerente de inclusão e diversidade aqui da PwC, para bater esse super papo com a gente. Que bom ter você aqui. Na verdade, você nos receber, né? Com certeza. Obrigada. Que bom ter você aqui conosco. Obrigada, a gente fica super feliz de estar aqui como não só host, mas cedendo espaço, né? Estando todos e todas juntas aqui para falar sobre temas tão importantes aí, transversais, né, da nossa sociedade. Vou me reforçar aqui, né? Sou a Camila Dias, sou gerente de inclusão e diversidade aqui da PwC. Sou uma mulher cis, tenho a pele clara, me considero uma mulher amarela, mas lida socialmente ainda como uma mulher branca. Tenho cabelo escuro, curto, tô com uma blusa preta quadriculada aqui, né? Uma calça roxa. Adoro os meus acessórios também. E, de novo, fico super feliz aqui com a participação e com a presença de vocês aqui no nosso espaço. Ai, Camila, é tão bom. E você já veio na paleta de cores do fundo, né? Sem querer, a gente já tá de acordo. Camila, esse episódio, a gente está dentro do calendário de inclusão e diversidade, né? E a gente fala, pelo menos a nossa geração, né? A gente vem falando sempre na pauta do Dia da Mulher, né? Mas eu queria muito que você falasse qual mulher que está contemplada, né, nesse 8 de março, né? Para quem que se destina, né? Que mulher que a gente está falando? Qual que é a nossa representação aqui do Brasil desta mulher que vem sendo contemplada, homenageada, celebrada no Dia da Mulher, e se tem alguém ficando para trás? Sim. Eu acho que é super importante esse tema, né? Por mais que a gente sempre fala Dia Internacional da Mulher, parece que é algo um pouco batido, mas não, né? A gente precisa fazer uma reflexão primeiro de qual é esse contexto histórico do Dia das Mulheres, né? Da onde veio toda essa luta, e a luta vem quando a gente vê principalmente coisas simples que é uma foto, né? Que ainda são mulheres brancas que foram ali atrás de seus direitos, né? Não tirando o mérito daquele movimento ali inicial, mas para que elas fossem para as ruas, tinham mulheres negras cuidando de seus filhos, cuidando das suas casas, que foram ficando ali, que tinham que ter uma supervisão, uma gestão. Então, hoje o Dia das Mulheres é um momento, acho que, de muita reflexão para a gente entender, como você falou, quem são essas mulheres que estão sendo contempladas, né? A gente vem falando de equidade de gênero, só que se a gente não faz um recorte de raça, se a gente não faz um recorte de identidade de gêneros também, a gente vai deixar alguém para trás, com certeza. Então, eu fico muito feliz que a gente tem aberto cada vez mais as interseccionalidades dentro dos temas e dos calendários de inclusão e diversidade, mas também trazendo sempre, a partir do momento que eu sou uma mulher branca, eu tenho esse privilégio de estar podendo falar sobre o Dia Internacional das Mulheres, usar esse privilégio para trazer essas outras mulheres que ficaram para trás no contexto histórico, que a gente tem muito a avançar todas juntas, porque todas nós temos a ganhar. Então, a gente vê que quando a gente fala de equidade de gênero dentro das empresas, né, ainda temos uma grande... Quando a gente olha o recorte de mulheres, que ainda não é enorme, mas o recorte de mulheres que a gente tem são mulheres brancas, são mulheres cis, né, que tiveram algum privilégio no seu, às vezes na sua educação, né, no seu contexto familiar,
mas que hoje a gente quer que outras mulheres de diferentes raças, etnias, identidades de gêneros e orientações sexuais também acompanhem esse progresso com a gente. Então é importante trazer, como você trouxe, o tema do nosso podcast falando sobre todas as mulheres, e o Dia Internacional precisa contemplar todas as mulheres, né? Excelente. E quando a gente fala de todas as mulheres, é evidente que nos últimos anos, quando a gente fala em mulheridades, vem surgindo novas mulheres, né? Ou pelo menos a gente cada vez mais, a gente hoje não pode ser excludente, né? E tem uma parte de movimentos que podem sim não aceitar determinadas mulheridades. Eu queria que você falasse muito sobre as mulheres LGBTI. Né, a gente está no Fórum de Empresas, né, no Fórum de Empresas LGBTI+, e eu queria muito que você falasse sobre esse movimento que a gente tem aí nos últimos 20 anos, que a gente tem desde sempre, né, mas que essas vozes começaram a ter um pouco mais de protagonismo nesses últimos 20 anos, principalmente neste ambiente, né, no ambiente de empresas. Né? Então eu queria muito que você falasse sobre as mulheres LGBTI e o universo do mercado de trabalho. Eu acho que é uma pauta cada vez mais urgente, né, porque a gente falando de grupos minorizados, a gente tem os grupos ainda minorizados dentro de grupos minorizados, né, dentro das siglas como um todo. Quando a gente olha só da questão LGBTI+, a gente sabe que homens gays e brancos ainda estão naquele padrão, tem um privilégio um pouco maior e que muitas vezes excluem mulheres trans, travestis, né? Então ali dentro não era para ter esse tipo de serem apartados, né? A gente acredita que, pelo menos eu acredito, eu falo a gente, mas assim, acreditamos que são pautas que deveriam estar juntas. Então é justamente onde está o seu privilégio e onde você traz todo mundo junto, né? Eu acho que até quando eu acho muito bacana quando você traz, né? Quando mulheres não, mas travestis falam, não, eu sou travesti, né? A gente sai desse lugar pejorativo que era olhado anteriormente para trazer um movimento político. A política está nesses espaços que também a gente quer contemplar todo mundo, então a gente não quer mais que haja a invisibilidade de mulheres lésbicas, né, então, que elas possam trazer, não é minha companheira ou é minha mulher, quem é a pessoa que está junto com você ali e que você possa falar abertamente. E aí a gente traz as diversas configurações familiares para dentro também das empresas, porque se a gente não fala sobre essas pautas, se a gente não traz, principalmente mulheres LGBTIs aqui para dentro, você está sempre no mundo do que pode ser e não do que realmente é, porque você não traz essas pessoas para dentro, você não escuta e você não faz mudanças culturais, né? Então, eu acho que a gente tem uma jornada ainda, a gente avançou, mas a gente precisa avançar muito mais, trazer outras representações, né, de travestis, de mulheres trans que possam falar abertamente, que se sintam acolhidas e representadas dentro do ambiente corporativo, que sempre foi muito duro, né, muitas vezes, que sempre foi muito masculinizado e que são aqueles lugares que os nossos vieses também ficam muito fortes, que eu vou trazer alguém muito parecido comigo para trabalhar comigo, para minha equipe. Então, se você não tem pessoas olhando para mulheres LGBTIs, você não traz essa outra representatividade que você quer trazer, além sempre do padrão, ou das mulheres cis, brancas, que também estão ali em menor, né, menor quantidade, menor representatividade, mas você não tem essa diversificação das mulheridades, que a gente precisa cada vez mais. Se a gente tem metas de gênero, por exemplo, que muitas empresas hoje têm, mas quem são essas mulheres que a gente está contemplando nas metas? Né? A gente fala amplamente, são mulheres trans, são mulheres cis, são travestis, quem são essas pessoas? Né? Então, a gente precisa falar abertamente, há conquistas, mas se a gente perder de vista quais são essas conquistas, a gente retrocede, né? Então a gente tem que sempre ficar vigilante, atentas, para que a gente avance e não retroceda, né? Exato, eu gosto muito quando você fala da gente sempre a gente se manter vigilante, a gente precisa se manter vigilante, porque senão a gente não tem a mulher universal, mas se a gente pensa numa estrutura, né, a estrutura que é sempre um pacotinho muito fechado, né, e a gente sabe que mulher é essa, ou, né, enfim, a gente sabe que mulher é essa, que é universal, né, essa ideação, que é uma coisa muito maluca, né, é uma coisa que a gente tende a
a gente é ensinado, né, a ver sempre esse pacote fechado, né? E eu tô falando pacote que é uma forma mesmo que nos entregam, Total. né? Em forma que a gente enxerga um homem, que a gente enxerga uma mulher, que a gente enxerga uma pessoa LGBTQIA+, né? Cada um dentro da sua caixinha. E você já começou falando de interseccionalidade, né? E dos temas serem transversais e a importância deles. Uma outra coisa que você falou, Ká, sobre as conquistas. A gente poderia fazer só um podcast de conquistas, Sim. né? Porque vem lá do movimento, né? Vem das mulheres negras que primeiro começaram a cuidar das crianças brancas para que as mulheres brancas pudessem trabalhar, né? Mas eu queria que você falasse dos desafios. E aí, é um desafio falar de desafio. Sim. Né? Porque a gente acabou de fazer uma abertura de mulheres em vários lugares, né? Mas eu queria que você falasse se você enxerga desafios para as mulheres que estão lá na frente, né, que já conseguiram alguns passos de conquistas, e para as mulheres que estão lá atrás ainda, né, que estão ali sendo contempladas ou sendo vistas mais nos últimos anos. Quais são os desafios para elas e o que pode ter em comum? Eu acredito que quando a gente fala dessas mulheres que já têm o seu lugar, né, por exemplo, no espaço corporativo, quando a gente olha, né, de novo, ainda são aquelas mulheres brancas que não chegaram ali com uma facilidade, a gente sabe, a gente tem as barreiras, mas a gente sabe que quando a gente olha o recorte, por exemplo, de gênero, a gente não vai ver a mesma proporcionalidade de mulheres negras. Mulheres negras estão ali ainda nos trabalhos do café, e aí eu, né, não gosto muito que é a tia do café, nem o nome você tem dessas pessoas, então você invisibiliza, né? Se você for traçar ali pela questão, de novo, de uma orientação sexual ou mesmo de uma identidade de gênero que não é a cis, tem uma profundidade, porque às vezes as pessoas não entendem, mas é mulher trans, mas é uma travesti, mas como assim? Mas o que é? Mas por quê? Né? E aí eu acho que aí falta essa questão, de novo, da abertura da conversa, de poder conversar, de ter uma mulher no mundo corporativo como você, fazendo essa representação e tirando estereótipos das pessoas. Né? Você é uma mulher formada, eu acompanho você há um tempo, Mel, essa questão de ser uma mulher, de ser uma travesti advogada, num espaço ainda muito masculinizado. Então, assim, eu estou aqui, eu vou permanecer aqui e eu vou trazer outras pessoas por aqui, né? Então, quando a gente traz essas mulheres que já estão numa liderança, numa autoliderança, e são mulheres ainda do padrão da ideação, eu acho que a gente vem num lugar do privilégio da gente trazer e abrir espaço para eu vou construir um time diverso, eu quero uma pessoa, eu quero a mulher, mas que estudou na USP, ou que estudou, né, em grandes faculdades. Não, mas por que eu não posso trazer de uma outra faculdade que não sempre essas que estão... Você sabe por que essas pessoas estão indo para essas outras faculdades que ninguém quer? Não é a falta de querer estudar, né? São possibilidades da vida, foi onde você conseguiu, mas a gente se baseia por uma coisa muito pequena, né? Então, o caminho de mulheres que ainda estão lá atrás, né, que como a gente falou, né, geralmente são mulheres negras, né, olhando esse recorte, ainda tem um caminho muito longo para percorrer, para sair desse espaço dos serviços, né, às vezes braçais, mais invisibilizados, mas que são super necessários, mas que essas mulheres que estão ali na frente já consigam trazê-las para perto, para um desenvolvimento, para uma carreira, falando, não, a gente quer essas mulheres, é o querer, é a intencionalidade de você ter essas pessoas aqui. E quando você abre na questão de orientação sexual, né, é uma mulher que tem a sua outra mulher, que seja sua companheira, enfim, o nome que você quer dar, que quer fazer uma configuração familiar, as políticas das empresas precisam contemplar essas configurações familiares também. Né? A mulher que não é gestante continua sendo a mãe também. E a gente vê tantas questões ainda de certidões de nascimento, que você não coloca as duas mães, o que acontece nisso tudo. Então, é onde a empresa consegue também fazer essas modificações, transformações micro, para a gente replicar na sociedade como um todo, né? Excelente, Kai. Você começou a partir agora por um ponto que eu gosto bastante. Um dos grandes desafios do nosso trabalho é a gente fazer implementações, né? Implementar ações, implementar projetos, né? Ou seja, fazer aquele trabalho de convencimento, de mostrar para as nossas lideranças de coisas que tem que vir de fora para dentro, né? Como que você enxerga e quais são, né, se você quiser falar, quais são as legislações que você vê aí um trabalho de mulheres também, muitas vezes, Sim. que estão nesses lugares, né, nas casas executivas, né, escrevendo legislações. Como que você vê essas legislações
que são destinadas às mulheres, chegando dentro do ambiente de trabalho, né? E que ações, projetos que a gente vem conquistando ou fazendo dentro desse mercado de trabalho. Eu acho perfeito, né? Quando a gente fala de legislações, a mais recente, como a gente vem comentando agora dentro das empresas e está saindo na mídia, do Emprega Mais Mulheres, né? Que é um pacote olhando para as questões da mulher, mas como da família como um todo, né? A gente revendo aí licenças maternidade, jornadas de trabalho dessas mulheres e principalmente a gente começando a falar e colocando em leis os assédios sexuais em ambientes corporativos, né? Então, assim, a gente achar que isso não acontece hoje, 2023, não acontece, acontece. A questão é saber o que é o assédio. Se a gente não dá nome essas atitudes, né, como as microagressões, a gente não sabe o que a gente vivencia. Então, acho que a legislação ela é importante para a gente colocar isso num papel e fazer com que as empresas sigam as legislações, né, porque é assim que a gente faz alguns movimentos mais rápidos dentro das empresas, mas que a gente comece a conscientizar também o que é o assédio, o que é uma violência, qual que é o papel de uma empresa frente a uma violência doméstica, né? A pandemia trouxe muito isso, todo mundo foi para dentro das suas casas e muitas mulheres, a maior parte, né, que a gente sabe de violências domésticas é dentro de casa, né, ali com o seu companheiro, com a sua, né, com seu filho olhando, com a sua filha ali presenciando, e as empresas, qual é o suporte que a gente dá nisso, né? Então, assim, quando há legislações que precisa ser implementado, tem data, precisa acontecer, se não há alguma sanção, faz com que a gente precise estar dentro da lei, mas que há uma conscientização. Se a gente pega essa lei de uma maneira intencional, eu falo, ó, já que é a lei, vamos fazer com uma maneira robusta, fazer de uma maneira que realmente haja uma conscientização, haja uma modificação, né? A própria Lei Maria da Penha, que sempre foi muito voltado para as mulheres cis e hoje tem esse ganho para mulheres trans e travestis, porque também sofrem essa violência dentro de casa, fora de casa. Acho que eu falo, né, olhando aí estatísticas e o jornal do dia a dia, né, as questões de feminicídio, de transfobias, né, que é muito triste pelo fato da existência. O fato da existência e de não ter uma legislação que contemple essa identidade de gênero, né, diversa da mulher cis, a gente fica numa sociedade meio abandonada, né? Para quem vocês recorrem? Para quem é recorrido uma simples violência por você existir? Então, eu entendo que as empresas elas têm essa responsabilidade social mesmo para a sociedade de mudanças internas, para que a gente possa mostrar que há boas práticas no microcosmos que ela pode ir para fora. Assim como a gente precisa no legislativo ter mais mulheres, com todas as diversidades que existem de orientações sexuais, identidade de gênero, vivências, raça, etnia, línguas, para que a gente comece a ter legislações cada vez mais abrangentes e que contemple todos esses tipos, né, todas essas mulheridades, para a gente avançar com essa pauta que minimamente a gente não pode morrer pela questão, né, de sermos quem somos, pelo nosso gênero, pela nossa identidade de gênero, e que as empresas podem fazer essas grandes modificações que seja acolher e falar, você é bem-vinda aqui, né, a sua configuração familiar é bem-vinda também, a gente vai te dar os benefícios, seus filhos e filhas vão ser contemplados num plano de saúde, sua companheira vai ser contemplada aqui, enfim, a gente sempre olha caso a caso, porque ninguém é um pacotinho, ninguém é um modelo, né, que serve para todo mundo. Então, acho que isso é muito importante, que as empresas se atentem, né? É a corresponsabilidade, né, Ká? E aí acho que é super importante essa sua fala, porque não é a gente, enquanto operadora aí de inclusão e diversidade, não é uma disputa, né? A gente vem fazendo boas práticas para que todo mundo esteja contemplado, né? E que todo mundo possa vivenciar, experimentar, estar neste lugar, né? Quando você fala sobre transfeminicídio, mais uma vez o Brasil lidera aí recordes absurdos, né? Números que são absurdos, assim como mulheres cis pela simples existência, né? E sofrem violência em todos os lugares e a todos os momentos, principalmente em casa, né? Isso a gente não pode admitir. Eu queria muito que você falasse sobre PwC, né? O que vocês vêm construindo aqui na PwC que você possa compartilhar com a gente, né? Benefícios que são destinados especificamente às mulheres cis, às mulheres trans. O que você
pode compartilhar com a gente aí para o seu LinkedIn bombar, né, de tanto benchmark. Fala pra gente. A gente tem construções, acho que muito sólidas e de muito tempo, né? A área de inclusão e diversidade aqui na PwC, ela começou há pelo menos 10 anos e a pauta de gênero, ela é para todos os networks, né? Então, todos os países que têm um escritório da PwC, né? Tem uma PwC ali no seu país, a pauta de gênero, ela é para todos. Então, assim, a gente já vê isso saindo, né, de um escritório global, como a importância de o gênero é uma pauta aí mundial. E aí, cada território, dentro das suas particularidades, também a gente desenvolve as outras ações e os outros pilares. Aqui na PwC a gente trabalha com gênero, LGBTI+, pessoas com deficiência, gerações e pessoas negras, né? Raça e etnia, mas o foco Brasil acaba sendo pessoas negras, né? Enfim. E aí, aqui dentro a gente vem desde entendendo que há necessidade da gente ter programas de desenvolvimento, né? Então, hoje a gente está na 4ª edição do Women in Leadership, que são voltados para as mulheres gerentes sêniores e diretoras aqui da PwC, que a gente faz uma trilha de desenvolvimento, né, de soft skills, de networks, né, entre elas aqui, e mentorias com sócios e sócias da PwC. Então, a gente faz esse lugar de o que você quer para a sua carreira, como você se torna uma sócia daqui a um tempo, né? Então, tem sócios e sócias fazendo esse sponsorship, né, que é uma palavra tão falada. Então, o que é isso e como você mostra que nenhuma mulher é igual à outra. Então, esse lugar é muito interessante. E todos os sócios e sócias não são só mentores, mas eles passam por workshops falando sobre barreiras e vieses de gênero. Então, a gente traz conteúdos para eles, para que essas mentorias sejam muito ricas também. Todo momento de letramento, né, que a gente traz de conteúdo, eu acho que sempre é muito rico para todo mundo, ninguém sabe tudo. Nem a gente que trabalha na área de inclusão e diversidade. E tá tudo bem, né? E que tá tudo ótimo, porque senão a gente, né, você perde qualquer tipo de curiosidade para aprender mais. Então, a gente nunca traz um programa só pelo programa, a gente traz conteúdos, trilhas de desenvolvimento, né, da gente pensar, e a gente faz muitas essas mulheres refletirem sobre se aquela atitude que, de repente, ela falou assim, não, mas eu acho que foi só o acaso, ou será que teve uma questão de gênero ali, numa fala interrompida, alguém, né, geralmente, um homem falando, não, mas é o que ela quis dizer. Ela sabe o que ela quis dizer, né? Então, a gente traz uma conscientização para essas mulheres chegarem muito mais empoderadas e firmes nesse cargo que elas estão desenvolvendo. A gente está agora no desenvolvimento também de programas de desenvolvimento de mulheres em gerência, né? Uma primeira liderança. Então, também, quais são os desafios dessas mulheres numa primeira liderança? Às vezes é muito difícil você gerir um time, se às vezes é um time masculino, né? Que você já entra, ele está formado. A gente sabe qual é a dificuldade que a gente tem ali, então, como que a gente faz para trazer, acho que, principalmente conteúdos ou trocas, acho que o compartilhamento é sempre muito importante, né? Esses programas de desenvolvimento vêm também para criar redes, as redes de apoio, tem outras mulheres passando pela mesma dificuldade e deem as mãos, assim, vamos fazer juntas, não é uma competição, né? É para a gente chegar todos juntos ali. A gente tem o nosso programa que é o Family Friend, que tem a licença parental. Então, mulheres gestantes, a gente trabalha com 6 meses. Quem não é, a gente faz os gestantes e não gestantes, né, ainda. A gente tem aí, são 4 meses. 2 meses para não gestantes, né? Mas sempre com uma conversa, né, de como é que tá. Acho que a gente tem que entender todas essas configurações também de momento ali familiar e que a gente acha importante que não só mulheres que não são gestantes, mas que também os pais, né, os homens, aproveitem esse momento, porque o pai não está ali só de acessório, né? O pai tem que ali tudo que a mulher está podendo fazer, a não se amamentar, ele também está podendo. Então, como que você faz essas criações de vínculos que são muito importantes também? Além disso, a gente tem, né, nosso programa que é o Nova Geração, que é o nosso programa de porta de entrada daqui. A gente tem metas de contratação para mulheres também, além de pessoas negras, pessoas com deficiência e LGBTI+. Então, a gente vem acompanhando, porque a gente precisa, como eu falei, das intencionalidades, né? Não adianta a gente falar, a gente quer ter e estamos esperando essas pessoas chegarem. Não, a gente precisa ir atrás, a gente precisa acompanhar para que realmente seja um movimento que comece na porta de entrada e que seja sustentável para todo um pipeline, né? De repente, hoje a gente vê, não lembro agora exatamente qual é a pesquisa, mas eu lembro que acho que falaram que 5% de CEOs são mulheres, né? E todo mundo, nossa, mas cadê essas mulheres CEOs pelo mundo? Se você não criou um pipeline, elas não vão estar ali na ponta. Se você não fez toda essa sustentação, realmente você não vai encontrar essas mulheres ali em cima. Então, precisa ver as intencionalidades. Então,
todos as nossas políticas são revistas de tempo em tempo, vendo se está contemplando as mulheres, outros grupos minorizados, né, de acordo com o que a gente entende que a gente precisa ter essa equalização, né, de oportunidades do início, para que aí sim a gente fale de igualdade, né? Se todo mundo está saindo do mesmo ponto de partida, a gente consegue pensar na questão da igualdade. Então, a gente tem as políticas também para a faculdade. Aqui a gente tem bolsa para todas as pessoas para o inglês. Então, desde a primeira pessoa que entra aqui, como a gente chama do associate, né, que seria um analista, todo mundo tem a possibilidade de estudar inglês, já que a gente tem esses intercâmbios, muitos treinamentos em inglês. Então, às vezes a gente pede, né, vem aqueles pré-requisitos, né, precisa de inglês fluente e tal, mas, poxa, nem todo mundo teve a possibilidade, não é não querer. Você não teve a possibilidade de estudar inglês. Então, você entra e você vai desenvolver o seu inglês aqui, para você poder desenvolver a sua carreira. Então, a gente tem vários benefícios que eu acho que são muito importantes aí, quando a gente faz o recorte novamente, né, de gênero, ou identidade de gênero, né, como a gente está pedindo em inglês, mas, poxa, será que ela não consegue desenvolver aqui o inglês? Se a gente der a bolsa de estudos de inglês e a gente fala, olha, eu vou pedir o inglês para você, mas eu preciso que você estude. Eu duvido que a pessoa não vá querer ali, né, nesse momento, um benefício que não, vai ser para a carreira dela, não é só para a PwC, é você desenvolver a sua carreira. Então, a gente tem sempre olhado, quando há criações de políticas, todos esses recortes de grupos minorizados aí. Ai, excelente, Ká. Que bom que você trouxe tantas coisas que vocês vêm construindo. E aí, pensando nessa jornada da colaboradora, né? E você mencionou bastante sobre desenvolvimento, mas eu queria que você falasse especificamente todas as mulheres, né, o nome do nosso episódio, mas que ações que a PwC hoje vem fazendo, né, para promover o desenvolvimento das mulheres para chegarem no cargo de liderança, para serem essa CEO, como você mencionou, né? O que vocês oferecem, o que vocês promovem aqui dentro? Sim, hoje a gente tem um benefício do WiseFlex, né, que a gente fala, nossos espaços não são mais para você trabalhar 100% aqui, né? Então, acho que principalmente quando a gente pensa em mulheres que são mães, né, que você perde muito dos acompanhamentos dos seus filhos, né, se você tem ou não uma rede de apoio, isso é muito importante, nem todas as mulheres têm uma rede de apoio quando você tem um filho. Então, o WiseFlex te possibilita, né, dentro da área que você trabalha, a gente sempre coloca muito o cliente, né, em primeiro lugar, então a gente entende qual é a agenda do cliente, mas entendendo que muitas empresas hoje também não são 100% presencial, faz com que você possa cuidar de você, por exemplo, da sua saúde mental, sua saúde física, a saúde dos seus filhos, né, da sua família, porque no final mulheres ainda são cuidadoras, a gente é vista como cuidadoras de uma família inteira, mas tentando tirar essa sobrecarga dos deslocamentos, de estar aqui, o filho liga, ou alguém liga, a mãe liga, né? Eu era a pessoa que ligava para minha mãe loucamente no escritório, não entendendo o que ela estava fazendo, porque eu queria falar com a minha mãe. A questão de termos uma política hoje voltada, né, para essa configuração de não 100% remoto, depende da sua agenda, acho que isso facilita muito, né, de todas as mulheres, de mulheres que são mais periféricas, né, e que querem ter essa possibilidade de trabalhar em outros locais sem esses deslocamentos absurdos que temos por São Paulo, né, olhando aqui para São Paulo, demora tudo muito para você ir e voltar, então você tem esses acessos a grandes talentos também que estão em qualquer lugar, né, que possam estar aí perto de outros escritórios da PwC que a gente não tem só aqui em São Paulo, tem Rio, tem Recife, né, Florianópolis, então isso olha-se também essas configurações familiares e aí, como a gente falou, né, no desenvolvimento de carreira, essas partes de mentoria são muito importantes, né, para você entender qual é a cultura da PwC, como que eu faço para chegar ali, quais são os passos que alguém pode me assessorar, né, que cursos que eu preciso ter. Temos o Vantage, que é a nossa plataforma, né, de cursos, que você tem N cursos ali dentro, os nossos treinamentos, para você realmente se desenvolver de uma maneira técnica, mas a gente entende também que temos planos de saúde aí muito robustos para todas as configurações familiares, né? A gente sempre fala com os planos de saúde quando a gente tem questões com pessoas trans, né? Como que a gente faz? A gente vai olhando caso a caso, a gente fala, não, a gente vai resolver o seu caso aqui, porque é necessário que isso esteja olhando para todas os nossos parceiros precisam estar olhando para também as questões de diversidade. Então, a gente tem esses benefícios justamente se você está bem, você precisa cuidar do seu bem-estar para você fazer um bom desenvolvimento da sua carreira, para você querer estar aqui, e o que a gente quer é que as pessoas queiram estar aqui e tragam outras pessoas para estarem aqui com a gente. Então, a gente cuida da saúde e do bem-estar,
olha essas políticas cada vez mais inclusivas, né, que hoje a gente, depois de uma pandemia, a gente precisa lembrar, né, os atrasos que tiveram aí nas carreiras das mulheres, né, a gente fez a última pesquisa do Women do Index, né, que a gente faz aqui na PwC, voltado para mulheres, que fala, se a gente continuar nesse passo, vai demorar 135 anos para a mulher chegar numa equiparação com homens. Então a gente precisa acelerar essa corrida, não é acelerar a carreira da mulher, é acelerar as mudanças. A mulher já está acelerada. A gente precisa que há a abertura para essas mulheres e que a gente crie esse senso de pertencimento e que a mulher, né, a síndrome da impostora que a gente tanto fala, ela não seja um sentimento tão aflorado, né, para as mulheres LGBTIs, para as mulheres cis, né, que a gente vem ocupando esses espaços. Então, são conversas, são lives que a gente faz, né, a gente tem o programa Be Well, Work Well, falando sobre o equilíbrio entre o profissional e o pessoal. Então, para você estar bem na sua carreira, você precisa estar bem com a sua saúde mental e física também. Excelente, Ká. A gente poderia falar por horas, né? Muito. Tem muito tema para falar, Tem. né? Mas acho que o mais importante, o quanto você demonstrou uma valorização da diversidade, o quanto vocês têm trabalhado para eliminar barreiras, né? Para gerar esse pertencimento, para a gente ter mais equidade e que essa equidade não chegue daqui a 130 anos. Por favor. Né? A gente trabalha para que chegue daqui a muito pouco tempo. Né? Eu acho que esse é o importante. E que a gente não está falando só com mulheres, a gente também está falando com os homens. Né? A gente está falando com todos, estamos falando com todas as pessoas. Né? Isso é muito importante. Então eu queria te agradecer. Quais são suas redes sociais? Você usa muitos? Eu uso mais, o LinkedIn, né? LinkedIn, o LinkedIn a isso. gente usa porque, além, né, dessa plataforma, acho que a gente traz essas conexões. Acho que é muito importante a gente trabalhar as conexões não só pelo adicionar um ou outro, mas eu acho que as boas práticas precisam ser compartilhadas nessas redes, né? O mundo da inclusão e diversidade, ninguém cria nada da cartola. Eu acho que isso é muito importante, a gente criar conexões, porque é uma pauta que independe da indústria ou do serviço que você tem ou você trabalha, né? É um varejo, é um serviço de auditorias, consultorias, é um banco, mas a pauta é pessoas. E sem pessoas você não faz uma empresa. Então, eu adoro fazer cafés, eu adoro fazer conversas de como é que você está fazendo. Nossa, eu tive essa dificuldade, poxa, eu passei assim. Nada precisa ser escondido, acho que são momentos que precisam ser compartilhados, da gente avançar, né? Além do business, né? É o mercado, mas é a sociedade. Então, a gente quer avançar como sociedade. Então, eu estou ali no LinkedIn, também estava como Camila Dias, está vinculado com a PwC Brasil. Fico super feliz aí para quem quiser me adicionar nas redes sociais. As outras eu sou bem mais ou menos assim, todas assim, o LinkedIn está ali, e-mail está ali. Eu sempre respondo quando eu posso também, porque às vezes chega bastante coisa, a gente foge um pouco. Conheci você justamente por um LinkedIn, que eu acho que isso é importante, da intencionalidade de quem eu quero conhecer aqui também. Quem é a minha rede de amigos, de trabalho, né? Então eu quero explorar uma rede mais ampla e mais diversa, diferente de mim, para que eu possa aprender também. E o LinkedIn para mim tem sido esse lugar. Então, quem quiser, super me encontra por lá. Camila, obrigada. Você foi uma querida sempre. Que bom te conhecer pessoalmente. Que bom agora a gente pode ter esses encontros presenciais, né? A gente passou muito tempo fazendo as lives, os podcasts que são importantes, mas é tão bom ter esse afeto, né, da gente poder se encontrar, se abraçar, fazer esse olho no olho, que não é aquele olho na câmera, né, para chegar no outro olho, né, não é isso, né? E aí, hoje, a gente fez uma collab aqui nesse podcast, né? Porque tem a participação do Instituto Avon. A gente sabe do tamanho da Avon, da importância também que a Avon fala sobre a equidade de gênero. E aí eles têm um recado, tem um vídeo para apresentar aí para vocês. Eu agradeço mais uma vez a presença da Camila. Também fico super agradecida pela cessão de espaço aqui do estúdio, né? E a todo o pessoal do Fórum LGBTQIA+. Até a próxima. Olá, eu sou a Daniela Grelan, do Instituto Avon. O Instituto Avon existe há 20 anos para construir uma sociedade que valoriza a potência de vida de todas as mulheres. Nós fazemos isso por meio do investimento social privado em duas causas fundamentais e prementes para as mulheres. No campo da saúde, a
o aprimoramento da atenção ao câncer de mama e, no campo dos direitos humanos, o enfrentamento de todas as formas de violência contra mulheres e meninas. O Dia Internacional da Mulher é para nós, ao mesmo tempo, uma ocasião de reconhecimento e convocação. Eu queria começar pelo reconhecimento. Ano passado, a Procuradoria da Mulher e a bancada feminina da Câmara dos Deputados inaugurou, com patrocínio do Instituto Avon, no período entre o primeiro e segundo turno das eleições presidenciais, uma exposição que celebrava os 90 anos da conquista do voto pelas mulheres no Brasil. Eu cito essa exposição, pois o objetivo da mostra foi justamente o mesmo da celebração do dia 8 de março, o que é resgatar do esquecimento e da invisibilidade a história da luta das mulheres pelos seus direitos e, assim, trazer ao foco da nossa atenção e das nossas discussões os temas, os obstáculos e as reivindicações que ainda se fazem necessários. Portanto, vale relembrar que nós caminhamos muito na construção dos direitos das mulheres. Eu não quero dizer com isso que já chegamos onde gostaríamos de estar, mas quero lembrar que ainda não estamos onde já estivemos e que o caminho entre um ponto e outro nunca foi um presente, mas sim uma conquista viabilizada pela luta e pela mobilização de muitas mulheres. Uma luta transformadora e que ao mesmo tempo nos habilita a novas conquistas. Trata-se então de se relembrar o exemplo e o protagonismo de muitas mulheres, como Teresa de Benguela, Nísia Floresta, Berta Lutz e Carlota Pereira Queiroz, cuja vida e luta tornaram possível a nossa participação nas decisões que impactam diretamente as nossas vidas. O 8 de março é, portanto, um momento de grato reconhecimento do que nós somos capazes de fazer na luta pela valorização da vida de toda e cada mulher, atravessadas que somos pelas múltiplas singularidades que nos tornam diversas. Essa é uma data também de reflexão e convocação para o que ainda precisamos transformar. Afinal de contas, a despeito de todas as conquistas, ainda vivemos em um país extremamente violento para as mulheres. Se ainda existe alguma dúvida em relação a essa constatação, basta citar que no primeiro semestre de 2022 foram mortas 699 mulheres no Brasil, uma média de 4 por dia, recorde absoluto desde que se iniciou o registro de feminicídios no nosso país em 2015. Talvez parte da explicação para esse aumento seja o aprimoramento da investigação e do registro do feminicídio, e talvez uma queda da própria subnotificação dos casos. Mas a verdade é, trata-se de uma realidade inaceitável, qualquer que seja a ponderação que queiramos fazer. Portanto, esse é um dia para reimaginarmos e focarmos naquilo que é básico e incontornável, a noção de que a vida de todas as mulheres, todas elas, importa, inclusive e notadamente aquelas que são vulnerabilizadas por preconceitos e hostilidades, como as mulheres negras e LGBTI+. O nosso olhar e o nosso comprometimento deve destacar os programas voltados para a erradicação do feminicídio e a garantia de uma vida livre de qualquer forma de violência para as mulheres. O papel do setor privado na promoção dessa garantia é fundamental, tendo em vista o imenso poder de inovação social que repousa sobre as empresas. É olhando para esse potencial inovador e mobilizador que o Instituto Avon fundou em 2019 e ainda lidera a Coalizão Empresarial pelo Fim da Violência contra as Mulheres, uma iniciativa inovadora que caminha lado a lado com o Fórum LGBTI+, na proteção da vida e valorização da potência de vida de todas as mulheres. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé.